Então, pessoal, em análise combinatória, nós entenderemos a permutação, que nós vamos ver que trata das diferentes formas de ordenar elementos, de colocar elementos numa ordem. E neste vídeo nós vamos ver a permutação simples, onde nós não temos elementos repetidos. Vamos lá? Então, vamos direto a um exemplo, para depois entender a lógica disso aí. Olha lá. Se três corredores A, B e C estão disputando uma prova, quantas são as possibilidades de resultado? Vamos supor que o corredor A chegue em primeiro. Aí nós podemos ter A em primeiro, B em segundo e C em terceiro. Ou troca aqui, ó. A em primeiro, C em segundo e B em terceiro, né? Trocou aqui. E é essa troca mútua que é chamada de permutação. É uma permuta, uma troca. Tá, mas e se B ganhar? Aí eu vou ter BAC ou troca aqui, ó. BCA. Trocou, tá vendo? Tá, mas e se por acaso o C ganhar? Aí eu vou ter CAB ou troca aqui, ó, CBA. Contando, quantas vão ser as possibilidades de classificação de resultado nessa corrida? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades. E nesse caso que nós vimos, o número de elementos é igual ao número de posições. Olha lá, eu tenho 3 elementos, né? 3 corredores, 3 competidores e 3 posições em que eles podem chegar. E para determinar o número de possibilidades de resultado, basta trocar, ou seja, permutar A, B e C, trocá-los de posição. Por isso é que esse tipo de agrupamento é chamado de permutação, por causa desse troca-troca, dessa troca de posições. Essa troca recíproca de posições, onde um elemento troca de lugar com o outro. Mas aí vem a observação de sempre. Para poucos elementos, como no caso desse ABC aí, é fácil. É fácil numerar, ou seja, é fácil escrever essas possibilidades. Mas e se forem mais elementos? Aí nós temos que usar o princípio fundamental da contagem PFC. Nós usamos os tracinhos. Para o nosso exemplo da corrida, como ficaria? Para o primeiro lugar, eu teria quantas possibilidades? 3, né? Poderia chegar em primeiro o corredor A, o B ou o C. Então são 3 possibilidades. Mas aí depois que chegou o primeiro colocado na corrida, só vão restar 2 possibilidades para o segundo lugar. E depois só vai restar 1 para chegar em terceiro. Então eu vou ter 3, 2 e 1. E vai chegar o primeiro colocado, e depois o segundo, e depois o terceiro. E como nós vimos, E é vezes, com E, eu multiplico. Então, o número de permutações PN vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. 6 possibilidades de resultados. Deu certo, ó. Deu igual aqui, 6 possibilidades. Tudo bem. Agora vamos dar uma olhada no outro caso. Vamos supor que eu tenha 5 corredores, A, B, C, D e E. Não tenho mais 3 corredores, tenho 5 corredores. Quantas possibilidades de resultado eu vou ter? Nesse caso aí não seria nada fácil numerar, ou seja, escrever os possíveis resultados. Por isso, é melhor ir pelo princípio fundamental da contagem mesmo. E como vai ser? Vamos ver lá. Até poucos metros da chegada, quantos vão ter a chance de chegar em primeiro? Os 5, né? E em segundo lugar, 4, e depois 3, 2 e por último, um corredor. Então o número de permutações PN será igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. 120 resultados possíveis na corrida. E essa multiplicação decrescente aí, ó, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, recebe um nome especial. Ela é chamada de fatorial de um número. E ela vai ser representada pelo número seguido do símbolo de exclamação. Então, nós temos que, para calcular o número de permutações possíveis, PN, nós vamos poder usar a seguinte fórmula. Pn é igual a n fatorial, tá? Onde n é igual ao número de elementos e Pn é igual ao número de
permutações possíveis. Tipo assim, o número de permutações possíveis entre dois elementos vai ser P2 igual a 2 fatorial, que é igual a 2 vezes 1, que vai ser igual a 2. Ou seja, com dois elementos, nós temos duas permutações possíveis. Com três elementos vai ser 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Ou seja, com 3 elementos, nós temos 6 permutações possíveis, né? E P7? Bom, com 7 elementos, nós vamos ter P7 igual a 7 fatorial, que é igual a 7 vezes 6, vezes 5, até o 1. Uma contagem regressiva, né? 7 vezes 6, 42, vezes 5, 210, vezes 4, 840, vezes 3, 2.520, vezes 2, 5.040. 5.040 permutações possíveis. E assim vai. P8, P9. Tudo bem. Agora vamos a um outro exemplo. Calcule o número de anagramas da palavra luz. Aí você me diz, Paulo, não sei o que é um anagrama. O que são anagramas? Pois é. Anagramas são as permutações que eu posso fazer entre as letras de uma palavra. Trocar as letras entre si. Então, anagramas são as permutações das letras de uma palavra. Olha lá. Com a letra L no primeiro dígito, eu tenho L-U-Z. Ou troca aqui, ó. U com Z. L-Z-U. Aí eu vou fazer outra permutação aqui, outra troca. L com U, né? Trocar aqui. Aí com U em primeiro, vou ter o quê? U-Z-L. Ou troca aqui, ó. U-L-Z. Aí troca aqui. Z-L-U. Ou Z-U-L. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anagramas, tendo eles sentido ou não, tá? E essa aí é só uma pincelada para nós vermos anagramas mais a fundo em outro momento. Tudo bem. Então, com isso, a que conclusões nós chegamos? Bem, se o número de elementos é igual ao número de posições, e se a ordem em que esses elementos estão é importante, se a ordem importa, nós temos uma permutação, ou seja, uma ordenação desses elementos. Eles vão formar uma fila. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Aí você me diz, Paulo, eu não entendi bem esse negócio de a ordem importa. Vamos ver então. Vamos supor que eu tenha 3 pessoas para levar numa viagem. A ordem importa? Não. A ordem que eles vão entrar no avião importa? Não. Porque tanto faz se entrar no avião em primeiro o A, o B ou o C. Todos os 3 vão para a mesma viagem. Mesmo se eu trocar a ordem de entrada deles, o grupo de pessoas que vai ser o mesmo. A ordem não importa. Então não é um caso de permutação. Só vai existir uma possibilidade, que é o grupo formado pelas pessoas A, B, C, C, B, A, estejam elas na ordem que estiverem. Não é? Agora, no caso da corrida que nós vimos lá, aí a ordem importa, né? Por quê? Porque quem chegar em primeiro ganha a medalha de ouro. Quem chegar em segundo ganha a medalha de prata e quem chegar em terceiro ganha a medalha de bronze. Então a ordem importa e muito, né? Então eu vou ter uma permutação se o número de elementos é igual ao número de posições e se a ordem importa, se a ordem é importante. E a última coisa, uma última coisinha. Vamos ver. Naquele caso da corrida, se um corredor chegar em primeiro, ele não tem como chegar em segundo. Ele não vai chegar em primeiro, aí voltar para chegar em segundo, né? Não tem como. Por isso, quando os elementos não se repetem nas posições, ou seja, se é sem repetição, nós temos o que nós chamamos de uma permutação simples, que vai poder ser calculada pelo princípio fundamental da contagem, colocar os tracinhos e raciocinar, ou também pela fórmula Pn igual a n fatorial, tá certo? Só que existem ainda outros tipos de permutação, e eles também usam a operação do fatorial. Por isso, no próximo vídeo, nós vamos ver isso mais a fundo. Então, até lá. Obrigado pela atenção e um forte abraço a todos. Tchau.